Boa noite e bem-vindos a todos. Eu sou Joseph Marques, diretor da Câmara Brasil-Suíça, a Chambre, e é um prazer recebê-los hoje e iniciar assim nova série de entrevistas com associados e membros da comunidade local, dando maior visibilidade ao seu trabalho, compartilhar suas experiências e promover maior diálogo entre todos nós. Hoje temos o prazer de receber a Liliana Tinoco Beckert, jornalista e escritora, que acaba de publicar um livro intitulado Amores Internacionais, e publicado pela editora Inverso. Boa noite, Liliana, bem-vinda à Chambre. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Temos muito que conversar e acho que poderíamos começar pedindo que você faça uma breve apresentação do seu percurso, origem no Brasil, chegada à Suíça, estudos, situação familiar e atuais responsabilidades profissionais. Bem, eu cheguei na Suíça em 2005, eu sou do Rio, eu trabalhava como jornalista lá. Quando cheguei, fiquei uns 2 anos e meio parada, porque tive que aprender o alemão. Eu moro aqui perto de Zurique, na Suíça alemã. Depois eu tive minha filha, e aí eu comecei a trabalhar numa multinacional aqui perto da minha casa durante 10 anos como assistente executiva. Mas eu sentia que faltava algo, porque eu sempre fui jornalista e sempre quis ser desde criança. Então, o fato de eu ter um emprego numa empresa suíça, numa empresa internacional, não estava mais me preenchendo. E por isso eu fui fazer um mestrado em Lugano, na Universidade da Suíça Italiana, fui fazer um mestrado em comunicação intercultural. E para mim foi muito bom profissionalmente, mas também pessoalmente, porque eu passei a me entender melhor nesse contexto de estrangeira na Suíça, porque, inclusive, o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre as barreiras culturais enfrentadas por mulheres brasileiras na Suíça alemã. E isso tudo me trouxe uma consciência muito grande de que eu era mais uma perdida, sabe? Nesse ambiente tão diverso e tão diferente da nossa cultura. E eu realmente agradeço muito aos meus estudos e a minha curiosidade também de pesquisar sobre o tema. E eu consegui, então, tomar essa rota aí de novo do jornalismo, só que dessa vez mais especializado em migração, comunicação intercultural, enfim, a capacidade de você conseguir se adaptar e conviver com culturas diferentes. E desde então, desde 2015, mais ou menos, que eu venho realmente escrevendo sobre esse tipo de assunto. Então, eu vou te dizer que eu tive uma coluna na Swiss Info, que é uma página do governo suíço de notícias em 10 idiomas. Eu tive uma coluna lá durante 3 anos, chamada Suíça de Portas Abertas, onde eu falava sobre essas questões. Eu tenho atualmente uma coluna na Rádio CBN, que se chama CBN Longe de Casa, onde eu também falo de vida no exterior, só que aí de uma maneira mais abrangente, não somente Suíça e Brasil, mas mundo. E também escrevi um livro agora, né? E tem um podcast que eu lancei essa semana que se chama Fora da Casinha, que na verdade é mais uma área, é mais uma comédia para falar das vergonhas que a gente passa no exterior. Eu, junto com 2 amigas que moram, uma na França e outra na Alemanha, a Gisele Bon, que é uma escritora, e a Karen Romano, que também é jornalista. Falei Ótimo, rapidinho. ótimo. O livro chama-se Amores Internacionais. Isso. Faça, faça um resumo dos 2 ou 3 argumentos mais importantes do livro. Tá, vou fazer um resumo. O livro é um livro-reportagem, então ele é Amores Internacionais, casei com um estrangeiro, e agora? É exatamente isso. Casei com um estrangeiro, e agora? O que, que isso significa para a vida de uma mulher brasileira que se casa com um estrangeiro e sai do Brasil ou não? Por que mulher brasileira, Joseph? Porque existem inúmeros livros sobre casamentos interculturais, binacionais, em inglês, muito material mesmo, materiais excelentes, sabe? Mas eu pesquisava muito por curiosidade, porque eu sou casada com um alemão e eu fazia matérias para a Swiss Info sobre esses assuntos.
mas eu não via material em português. Não existia uma literatura para a pessoa normal. Não, a literatura acadêmica sempre tem, mas não existia uma coisa assim escrita para aquela moça que tem um sonho de se casar com um estrangeiro. E, ao mesmo tempo que não tinha esse material explicando o que vai acontecer com você se você tomar esse rumo na sua vida, eu via muito preconceito, eu via muita gente com sonhos de encontrar um príncipe encantado dos olhos azuis num cavalo branco, no caso o avião, e vir para a Europa, para os Estados Unidos, é muito sonho. E a gente sabe que tem tanta violência, que tem tanto exploração dessas vulnerabilidades sociais de uma mulher brasileira que sai, às vezes, de uma camada da população pobre, desfavorecida. Então, eu queria contar para as pessoas esses cenários diferentes e o que isso pode significar na vida dessa mulher. Mas não é só para a mulher, eu acho que esse livro também é para a mãe, para a sogra, que tem um genro estrangeiro e ela não sabe como agir. Ela, às vezes, se sente desrespeitada ou se sente sem saber como tratar aquele genro que tem costumes tão diferentes. De repente, para a cunhada, sabe? Eu queria que as pessoas soubessem que, às vezes, os conflitos que você tem na sua vida convivendo com um estrangeiro acontecem não por má vontade, ou grosseria, ou maldade, mas simplesmente pela falta de entendimento de uma cultura diferente. Então, eu trago muitas histórias e muitas explicações também de vários autores, vários livros, vários estudos e teorias que eu aprendi lá na universidade. É isso aí. Como especialista intercultural, dê alguns exemplos das diferenças interculturais entre a Suíça e o Brasil e sua relevância para negócios, carreiras, relacionamentos, etc. Olha, a Suíça, dependendo da categoria cultural que você optar para comparar, dos estudiosos, por exemplo, como Hofstede, ou como o Richard Lewis, que é o inglês, inclusive, esse específico Richard Lewis, que ele tem uma pirâmide em que ele coloca no topo da pirâmide o Brasil, Argentina e México, e nesse lado esquerdo aqui da pirâmide que estão os países germânicos. E para você ter a noção, no outro topo da pirâmide, na outra ponta da pirâmide, estão países como Tailândia. Para você ver, nós estamos para a cultura germânica, assim como nós estamos para a Tailândia. Para você ver tal a discrepância de diferença cultural, principalmente em termos de comunicação. Então, por exemplo, ele nos dá o nome de multiativos. Então, nós somos pessoas. Vou focar só em um, que é para não ficar falando de muita coisa. Mas eu vou falar assim, nós somos os multiativos e os suíços os lineares. Isso significa dizer que nós fazemos várias coisas ao mesmo tempo, que nós trocamos de assunto, que nós interrompemos, que nós não temos um tempo linear, ou seja, por isso a não pontualidade também. Claro que tem outras razões, mas a grosso modo. E aí você pega uma Suíça que as pessoas não ficam trocando de assunto com a rapidez como a gente troca, que as pessoas fazem uma tarefa e elas só param essa tarefa quando elas terminam. E o que isso acontece no dia a dia? Por exemplo, você está aqui na Suíça, você vai numa padaria e tem uma pessoa, o vendedor está batendo papo um pouquinho com o outro comprador e você está morrendo de pressa e quer comprar um pão e fala assim, por favor, me atende rapidinho que eu só quero comprar aquele pão. Não existe rapidinho. Você tem que aguardar a sua vez. Eles são incapazes. E para eles é de extrema grosseria. Essa mania que a gente tem de interromper. Você é português, né, Joseph? Mas eu não sei se os portugueses interrompem tanto quanto os brasileiros. Mas acho que não tanto, né? A gente interrompe, a nossa conversa é uma loucura, não tem a deixa para um falar, é todo mundo se atropelando. Para eles, isso é extremamente mal educado. Então, quando eu penso nesse cenário, tanto num casamento quanto numa vida profissional, então pior ainda, porque
eu imagino que muitos negócios não devam efetivamente acontecer por causa de más impressões de educação, de cordialidade, Yeah. por conta disso. Baseado na sua pesquisa, estudos e experiência profissional, que conselhos você daria, por exemplo, a empresários ou empresárias brasileiras? Aí eu daria o conselho de que entenda o público para o qual você está, com o qual você está lidando e para o público para o qual você vai trabalhar, porque nem sempre, como as culturas são diferentes, os valores também são diferentes. Então, nem tudo que é valorizado no Brasil é exatamente valorizado aqui na Suíça. E eu acho que o empresário que vai querer lidar com esses dois mundos, ele vai ter que realmente saber com quem ele está lidando e o que esse cliente ou esse, no caso, o cliente que vai comprar, a pessoa da empresa, no caso, com quem ele vai negociar, não estou falando só do cliente final, mas o que esse empresário que eventualmente negociaria com ele entende como importante, como valor. E eu diria, por exemplo, pontualidade é um quesito essencial para quem vai fazer qualquer tipo de trabalho na Suíça e para quem vai viver, para quem vai conviver, porque para eles é desrespeitoso não ser pontual. E a apresentação, não da beleza, nós brasileiros, a gente gosta muito de tudo muito bonito, mas para o suíço, eu acho que é menos cor e mais é, limpeza, eu diria assim, no sentido de estar com um visual muito limpo, muito organizado. Tudo para eles tem que tem uma pauta de reunião com tudo organizadinho e cronometrado, não passar do tempo da reunião que foi definido, que foi pré-definido, porque o suíço ele gosta de pré-definir tudo. Eles são meio assim, como a gente diz em inglês, control freak, eles gostam de controlar. E o tempo para eles é uma massa de controle. Como jornalista, imagino que você é uma leitora ávida e acompanha a mídia nos dois países. Na sua opinião, o que é que você acha? Como é que a Suíça é retratada no Brasil e o Brasil retratado na Suíça? Eu acho a Suíça pouco retratada no Brasil, sabe? Eu acho bem pouco. Inclusive quando, por exemplo, vou dar um caso agora da Covid, por exemplo, né? Que nos jornais do Brasil sempre dão um apanhado do mundo, mas eles focam mais nos Estados Unidos, obviamente, e depois eles falam muito da comunidade europeia. Engraçado é que a gente até tem uma correspondente da TV Globo aqui em Zurique, mas ela não fala muito da Suíça, ela fala das notícias da Organização Mundial da Saúde, que ela pega de Genebra, mas a Suíça eu acho muito pouco retratada. E aí fica sempre aquele estereótipo, né, de país rico, que fabrica chocolate, que tem os Alpes. Então eu acho pouco retratado. E o Brasil aqui, infelizmente, as nossas notícias são muito sobre corrupção, sobre o nosso presidente que a gente tem atualmente, que não faz uma boa imagem aqui, e violência, né? Infelizmente, fica muito no estereótipo. Até porque, Iosef, eu acho que o Brasil, a gente tem tanto problema interno que se você olhar, não sei se você já teve a oportunidade de dar uma olhada, os jornais eles têm pouco espaço para internacional, para as editorias de internacional. Yeah. Porque a gente tem muita crise interna, muita produção de crise todo dia. E Yeah. aí acaba que eles não olham muito para o mundo. E isso é muito ruim para o brasileiro que vai fazer negócio, inclusive, com países, com outros países, né? Porque a gente fica trazendo muito o nosso valor, os nossos valores, porque a gente não sabe muito da realidade dos outros. Yeah. O livro, obviamente, foca na sua experiência na Suíça, a experiência de uma brasileira na Suíça, mas será que a experiência seria muito diferente ao comparar a experiência da imigração brasileira nos países vizinhos, por exemplo, a França, a Alemanha e a Itália? Seriam livros diferentes ou, na base,
são experiências comuns a essa região? Não, na verdade, o meu livro, são mais ou menos 60 entrevistadas, mulheres, mas são casais de 19 nacionalidades diferentes, entende? Ok. Então, o que eu comparo é sempre a mulher brasileira, sendo que eu tenho 3 homens entrevistados, de grandes entrevistas, porque eu queria mesmo trazer um homem, e o outro é porque esse rapaz é casado com uma mulher de Taiwan, e eu queria muito trazer uma realidade de um país assim muito exótico para a gente, e eu não achei mulher casada com um taiwanês, nem com chinês ou japonês, que é uma pena. Eu tentei, mas não consegui. Bem, e aí, por conta disso, a sua resposta, eu vou te dizer que as diferenças culturais, os conflitos, eles muito são balizados pelo casal, no sentido de que cada casal, cada país, cada mistura com o brasileiro vai ter um conflito mais ou menos diferente, porque cada cultura tem seu valor, então não tem assim, o que dá mais certo ou o que dá mais errado. Não, na verdade são misturas diferentes, é como se fosse um perfume com várias misturinhas diferentes, e cada cultura tem o seu ingrediente ali para o bem e para o mal, entendeu? Um, com o seu tempo de Suíça e, obviamente, o seu trabalho e as suas deslocações, imagino que você conhece relativamente bem a comunidade brasileira no país. E, na sua opinião, como é que você acha que a Câmara, poderá aportar valor e prestar um serviço à comunidade brasileira na Suíça? Aí eu acho que é muito importante ter uma representatividade oficial de uma marca séria que oriente os brasileiros e que traga esse pessoal para fazer um trabalho em conjunto, porque eu acho que tem muita empresa suíça que tem interesse no mercado brasileiro, e é óbvio que tem, porque nós somos 200 milhões, né? E eu acho que tem muita empresa brasileira que pode muito contribuir com o mercado suíço. E acho, inclusive, que tem muitos brasileiros que vivem na Suíça que têm muito a contribuir mesmo com essas negociações, com essa economia. Eu acho muito legal que tenha um cabeça, uma entidade que reúna e que discuta, que traga discussões interessantes, que promova eventos. Eu acho que eventos de qualidade são muito necessários. Liliana, os seus projetos futuros e também como é que as pessoas podem encontrar o seu livro? Então, o meu livro, vou mostrar de novo, tá? Amores Internacionais, Casei com Estrangeiro e Agora. Então, o meu livro, por enquanto, ele está disponível no site da Editora Inverso, que é o www.editorainverso.com.br, mas eu acredito que logo, logo ele vai estar na Amazon também. Com relação a projetos futuros, bem, como eu tinha dito, eu acabei de começar esse podcast falando sobre as vergonhas que a gente passa no exterior. E o meu meu projeto futuro assim mais fofinho, que eu vou começar um outro livro agora, Ótimo. que será sobre tudo dentro da comunicação intercultural. E eu pretendo escrever um livro sobre os preconceitos que nós trazemos do Brasil e o quanto que isso atrapalha na adaptação em um país estrangeiro. Porque é uma coisa que eu vejo muito, e eu acho, inclusive, que o racismo que nós trazemos do Brasil faz com que a gente se atrapalhe muito. E esse pensamento muito, às vezes, ou é A, ou é preto ou é branco, esse pensamento que eles falam hoje, eu esqueci agora o nome que eles falam que tem no Brasil, polarizado, faz com que você tenha pouca capacidade de descobrir o novo e conviver com o diferente. Então, esse é o meu novo projeto. Ótimo. Chegamos, infelizmente, ao fim do nosso tempo.
Gostaria de agradecer à Liliana pela sua presença aqui hoje, conosco na Chambre, e tenho a certeza que ouviremos muito mais dela ao longo do próximo ano, quando esperamos que ela possa contribuir mais artigos para a Chambre. Já agora, o link do podcast, como é que se chama? É Fora da Casinha. Ponto. Não tem ainda, mas se você vai no Spotify ou no Google Podcast, está lá, Fora da Casinha, podcast. E tem o Ótimo, CBN Longe de Casa também, que todo mundo consegue acessar pelo Google. Eu é que ótimo, agradeço a atenção e o interesse no meu trabalho. ótimo, fantástico. O ano de 2020 rapidamente chega ao fim e fazemos votos que todos tenham um excelente fim de ano e possam começar o novo ano cheio de saúde e ânimo para o futuro. Sigam o nosso site chambre.org e nossos canais de mídia no Facebook, LinkedIn e Twitter. Juntem-se à Chambre e juntos poderemos fazer mais e melhor. Muito obrigado pelo apoio ao longo do ano e nos vemos logo no novo ano. Até lá.